avaliar de acordo com o paciente, se é um paciente de alto, baixo ou médio risco. Então, por exemplo, quando é um paciente de baixo risco, por exemplo, jovem, que não tem comorbidade, não tem problemas relacionados com fatores de risco, pressão alta, diabetes, você, às vezes, só com um teste de esteira, um teste ergométrico que a gente fala, um ecocardiograma, muitas vezes você já descarta ali qualquer problema no coração. Quando se trata de um paciente mais idoso, que tem mais comorbidades, mais problemas, a gente, às vezes, parte com um exame mais invasivo, mais elaborado. Existe um exame chamado angiotomografia cardíaca, que é um exame fantástico, que ele é não invasivo, e ele consegue mostrar como que tá as artérias do coração dessa pessoa. E às vezes a gente faz esses exames, pega um paciente, às vezes no consultório, que vai fazer, às vezes, um pré-operatório de uma cirurgia qualquer. Uma vez aconteceu comigo recentemente, um paciente ia fazer cirurgia de catarata. Uma cirurgia super simples, de baixo risco, mas era um paciente que eu via um risco aumentado de ser coronariopata, pelo perfil dele, idoso, hipertenso, diabético, obeso. Esse paciente eu quis fazer um angiotomo, e ele tinha uma obstrução de mais de 90% na artéria, teve que fazer angioplastia. E ele não sentia nem muita dor, porque ele era um paciente sedentário, não fazia muito exercício, não fazia muito esforço, não sentia muita dor. E aí, quando a gente viu lá, ele estava com uma obstrução de 90%, e aí ele teve que fazer um tratamento, angioplastia. Então, vai depender muito do paciente, qual exame que a gente vai investigar. No hospital, para diagnóstico do infarto agudo, a gente pede o eletrocardiograma, que aí o eletro vai mostrar, muitas vezes, lá a alteração aguda, e esse paciente tem que ser encaminhado direto para cateterismo para fazer angioplastia, né? Para desentupir a artéria que está ocluída. Então, na realidade, eu sempre me perguntei, né? Quando a gente agora, nós estamos meio parados na vida de corrida, né? A gente gostava de brincar de correr, assim, mas era pouquinho. Mas aí teve a corrida, eu acho que do Sesc, não foi? Que nós fomos fazer e tinha que... De Foz, né? E tinha que levar o exame. Eu falei assim, mas vou ali correr na esteira? A gente acha que é uma coisa tão... O que o doutor vai ver eu correndo na esteira, né? Então, dentro desse exame, que eu, como leiga, julgava assim, o que vai aparecer ali? Realmente é um exame extremamente importante. A gente não pode fugir, independente da idade. O teste ergométrico, o teste de esteira, é interessante porque, assim, é um exame que, pra gente, pro cardiologista, ele vai mostrar a pressão arterial da pessoa durante o esforço, como que vai ser a elevação da pressão durante o esforço. Ele vai mostrar se tem alguma arritmia. Ele vai mostrar se tem isquemia. Então, se a pessoa vai fazer um esforço físico e ela tá com uma obstrução na artéria lá de 80%, por exemplo, e como ela tá exigindo do coração dela, ele vai ter que aumentar sua frequência e sua potência de contratilidade, ali tem uma obstrução de 80%, então ele não vai responder corretamente. Então a pessoa vai sentir dor na hora do teste, na hora do esforço. Então o teste de esteira é como se fosse um teste provocativo. Então, num esforço pleno, ele vai ter dor no peito, indicando, opa, essa dor no peito pode ser de entupimento da artéria. Daí ele vai ter que fazer um exame mais elaborado, talvez o cateterismo, né? E também vai mostrar outras alterações. Vai mostrar se tem alterações de sobrecarga do coração, por conta de hipertensão crônica. Então, tem várias alterações que a gente consegue ver pelo teste de esteira. Agora, por exemplo, um paciente que é muito idoso, que já tem muitas comorbidades, que é um paciente sedentário, tem problema no joelho, aí esse paciente não tem como a gente fazer o teste de esteira, a gente tem outros exames que a gente vai investigar. Engraçado, uma vez, me marcou muito na minha infância, tinha prédio onde minha avó mora, tinha uns vizinhos, né, são todos, que antigamente era todo mundo se conhecia, né, hoje é um pouco mais individual. E teve um vizinho que ele fez um exame, no dia anterior, fez todo o exame, check-up, tudo ok, coração, e na noite passada, assim, na noite que passou esses exames, teve um infarto fulminante. Disse que a esposa, só de madrugada, ele só deu um grito, colocou a mão no peito e apagou. Então, assim, tinha que ser algo específico para identificar isso aí, ou é que, na verdade, ele não acusa, só acusa devido a um esforço, né, a esse entupimento. Como é que... Existem algumas questões. Primeiro, assim, para você fazer um teste de esteira, você tem que tentar, se possível, fazer um teste máximo, né? Porque fazendo o teste máximo, ele vai chegar a uma frequência muito alta, o coração dele vai no limite. Então, assim, se fizer o teste máximo e não tiver alteração, nem dor e nem alteração no eletro durante o esforço, porque ele fica monitorizado o ritmo cardíaco dele o tempo todo no esforço. Se não der alteração nenhuma, muito provavelmente ele não tem obstrução, né? Agora, o que pode acontecer é que às vezes ele tem uma obstrução moderada, vamos dizer, tem uma obstrução de 50% na artéria e não tem sintoma e nem alteração durante o esforço. Então você fala, o teste deu normal, mas ele faz uma oclusão aguda por causa de uma trombose aguda. Isso acontece, por exemplo, às vezes um paciente que é tabagista, um cara que fuma. Ele faz uma trombose aguda na placa, aquela placa de ateroma que está obstruindo a artéria parcialmente, mas ele faz uma oclusão aguda por causa do trombo. O trombo, o coágulo que se forma ali em cima da placa que oclui a artéria totalmente. E daí ele pode causar um infarto agudo fulminante. Às vezes ele pode fazer uma arritmia maligna, né? E muitas vezes ele tem outros fatores de risco, né? Então, assim, muitas vezes o teste de esteira também não vai ser o melhor exame para investigar. Por isso que às vezes a gente tem que fazer um exame de imagem, talvez uma angiotomografia para investigar.